ok? Tivemos um problema técnico aqui, vamos dar sequência. O antecessor do 999 é 998, tá? Então, beleza. E o sucessor? O sucessor é o que vem depois, ou seja, 1000. Qual é o número antecessor a 132? 131. E o sucessor? 133. Quem respondeu dessa forma aqui está super correto, viu? Tá de parabéns. Qual é o número anterior ao 2197? 2196. E o sucessor? 2198, né? 704 é o número de referência. Qual é o antecessor a ele? 703. E o posterior a ele, ou seja, o sucessor dele? 705. Não se esqueçam. Antecessor. Ó, eu vou fazer uma referência aqui, ó, do número para o antecessor, do número para o sucessor, tá? Daqui para cá, ó, menos uma unidade, menos uma unidade, menos uma unidade, menos uma unidade. Se é o sucessor, é o número mais uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade. Beleza? O antecessor, ele sempre vai ser o número menos 1. E o sucessor, mais 1. Ok? Nós vamos agora responder algumas atividades nas folhas, né, do material que foi passado para vocês. Tá bom? Então vamos dar sequência. Leitura de escritas das representações decimais dos racionais. Ou seja, a gente vai ver a leitura das representações decimais escritas, tá? Quando eu tenho uma situação como essa aqui, ó, 0,5, eu tenho 5 décimos. Vou explicar daqui a pouco, a gente vai chegar nisso aí, por isso que tem todo esse conteúdo aqui embaixo, tá? Quando eu tenho 12,34, eu tenho 12 inteiros e 34 centésimos. Por que centésimos, professor? Porque na situação anterior era décimo e agora é centésimo. Essa atividade aqui, essa tabela, né, ela vai responder muito sobre isso, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho um inteiro, deixa eu baixar mais um pouquinho, pronto. Aqui eu tenho um inteiro, vírgula, 597 milésimos. Vamos completar essa tabelinha aqui e vamos ver o que acontece. Vejam, antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Todo número que vem antes da vírgula, ele é chamado de inteiro. Por isso que o 12 é chamado de inteiro. 12 inteiros. 1 inteiro. Que é aquele número que a gente estava trabalhando nas idades. Lembra? As idades, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. A cada ano que passa eu vou somando mais um número inteiro. Quando eu vou no mercado, por exemplo, comprar alguma coisa que custa 12 reais, 13 reais, 4 reais. Aí vamos supor que eu vou pedir alguns gramas de mortadela, ou de presunto, de queijo, e dá 12 reais e 34 centavos. Por que centavos? Vamos lá. Aqui, ó. 12 reais, ou seja, 12 inteiros e 34 centavos, ou seja, é a parte decimal. Eu vou chegar porque nos centésimos depois, agora não, mas depois.
Mas é a parte decimal, certo? A gente está trabalhando agora com números decimais, a gente está trabalhando com números quebrados, números partidos, e por aí vai. Existem diversas formas de você expressar o significado desse assunto. Tá certo? Vamos lá. Da mesma forma que um número cresce para a direita, na verdade ele cresce para a esquerda, ele também cresce para a direita. Exemplo. Se eu expresso aqui o número 1000, eu vou colocar, quantos zeros? 1, 2, 3, 1000. Depois desse 1000, eu coloco uma vírgula e coloco 2 zeros. Não é isso? Que é para representar os centavos, quando a gente está falando de unidades monetárias. Tá bom? Deixa eu pegar uma folha de papel, que fica mais fácil para a gente entender, tá? Ó, se eu tenho 1000 aqui, 1000,00, 1.000 reais. Tá bom? Vou botar aqui para ficar bonitinho. Pronto, 1.000 reais. Ok? Se por acaso eu não tenho 1.000 reais, eu tenho apenas 100 reais, eu vou ter, perdão, não era para ter feito isso, ó, 100,00, que é para representar esse 00, esse vírgula 00 para representar o campo decimal. Não é obrigatório aparecer, professor, não é obrigatório aparecer, mas eu estou botando aqui porque a gente está, né, vendo o assunto, então é interessante que a gente contemple isso. Então, ó, estou diminuindo, professor, eu estou diminuindo de 1000 para 100, para 10, até chegar em, até chegar em 1,00, ou seja, R$1. R$1 é igual a 1 inteiro e 0 décimos ou centésimos. Beleza, beleza. Vamos fazer isso de uma forma inversa? Vamos. Da mesma forma que eu tenho um inteiro aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui do lado, eu vou fazer uma tabela que indica. Veja, daqui para cima, esse número está crescendo. Está crescendo. E agora eu vou fazer ele crescendo, só que para baixo. Como é que o número cresce para baixo? Como é que o número cresce dessa forma? Significa que esse número é tão pequeno, e quanto mais eu trabalho nele, menor ele fica. Certo? Por exemplo, 0,1. 0,1 equivale a 1 décimo. A gente vai ver isso nas atividades posteriores. Equivale a 1 décimo. Tá? 0,01 equivale a 1 centésimo. 0,001 equivale a 1 milésimo. E por aí vai. Tá, professor, eu ainda não entendi. Por que décimo, por que centésimo e por que milésimo? Analise quantos zeros você tem à esquerda da vírgula. Apenas um. Que é a quantidade de números que você vai ter à direita do sinal do igual. Então, isso aqui é 1 décimo. Ou seja, a décima parte do total. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, isso aqui vai ser chamado de 1 centésimo. Ok? E a parte inteira, professor? A parte inteira eu vou desprezar porque a parte inteira é zero. Se a parte inteira for diferente de zero, ó, o diferente voltando aqui. Se a parte inteira
for diferente de 0, aí eu vou representar, por exemplo, 1 inteiro e tantos décimos. Beleza? Estou desprezando 0 porque, por enquanto, é 0. Aliás, estou desprezando isso aqui, dos inteiros, porque é 0. Mas se for diferente de 0, eu preciso registrar. Tá? Então, esse número aqui é o que a gente chama de décimo. Esse é o que a gente chama de centésimo. Não esquece de colocar o acento, centésimo. Por que centésimo, professor? Porque depois da vírgula tem 2 algarismos, representando os 2 zeros aqui, do 100. Ah, então quer dizer que a quantidade de zeros que eu tenho à esquerda da vírgula, né, no número que está crescendo para a esquerda, ele vai crescer para a direita aqui também, só que sendo menor. Então isso aqui vai ser 1 milésimo. Lembra que a gente estava comentando sobre isso nos valores posicionais? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, aqui ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Só que isso aqui é bem pequeno. Professor, eu ainda não entendi. Vamos lá, eu vou fazer uma régua. Esse é o meu número 0, certo? Tá vendo esses números aqui? Ele vai crescer para a direita. Aqui eu tenho o número 1, o 10, o 100 e o 1000. E aqui eu vou ter o 0,1, o 0,01, o 0,001, o 0,0001 e por aí vai. E quanto mais isso aqui percorre esse caminho, menor o número fica. A gente tem exemplos de números decimais, situações com números decimais, como por exemplo, unidades de medidas que são tão pequenos que a gente precisa representar ele por forma decimal, como por exemplo, o tamanho de uma molécula, o tamanho de um átomo, o tamanho de um micro-organismo que está sendo analisado no microscópio, certo? Então tem diversas situações no mundo e no universo que a gente precisa entender como funciona essa lógica dos números decimais, certo? Quando é maior e quando é menor. Professor, a gente viu exemplos de números menores. E como seria um exemplo de números maiores? Você conseguiria representar a distância daqui para o Sol? Provavelmente sim. Mas escreveria vários e vários e vários zeros à direita do número inteiro para poder representar a distância correta. Ou você simplificaria e colocaria em forma de potência de base 10, ou seja, 10 elevado à 23ª potência. Que isso significa 10 vezes. Aí eu vou ter um número x que vai ter 23 vezes o número 0, ou seja, um número bem grandão. 22. Por que 22? Por que 23 não, professor? Porque um 0 já tem aqui, certo? Isso a gente vai ver lá na frente, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar outra atividade aqui para a gente passar e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ó, os números decimais têm uma parte inteira e outra decimal, separadas por uma vírgula. Exemplo. Veja o número 5,1. O número 5,1 é representado por 5 inteiros e 1 décimo. Por que 1 décimo, gente? Porque depois da vírgula eu tenho um algarismo. Esse 1 algarismo está representando o 0 do 10. Por isso que a gente chama de décimo. E se eu tivesse 2 algarismos aqui, professor? Aí não seria décimo, seria centésimo. A gente vê aqui, ó. Veja aqui o exemplo. 15
centésimos. Por que centésimo? Porque à direita da vírgula eu tenho dois números que estão representando 2 zeros. E por que o milésimo, professor? Porque, ó, 3 algarismos, a casa dos milésimos, a casa milesimal. Belezinha? Aí aqui, professor, o que acontece? Eu tenho 13 inteiros e 7 centésimos. Professor, o senhor não falou que à direita da vírgula, depois de duas casas, perdão, que à direita da vírgula, quando tem uma casa é décimo e quando tem duas casas é centésimo? O que acontece aqui? Exatamente, gente, ó, 13 inteiros e 7 centésimos, tá? É porque eu confundi com a situação que é a seguinte, ó, 13,7, tá? Que é 13 inteiros e 7 décimos. Mas existem situações em que eu coloco o zero porque o zero à direita aqui, nesse caso, ele não tem valor nenhum. Então, ele não vai atrapalhar. Ele vai continuar 7 décimos. Ok? Já nesse caso aqui, quando eu tenho um zero na frente e um 7 depois, aí é o centésimo, é centesimal, é a centésima parte. É como se eu tivesse aqui, ó, 7 moedinhas de 1 centavo, que está representando 7 centavos no todo, no total, decimal. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver como é que fica esses números na tabela. Eu tenho aqui, ó, exatamente o que eu estou explicando para vocês. A parte inteira é o 5. A parte inteira é o 5. Após a vírgula, eu tenho um algarismo que está representando um zero do 10. Quantos zeros tem um 10? 1. Então, isso aqui representa um algarismo decimal. Tá? Essa é uma forma fácil de você memorizar isso. Na parte inteira, eu vou ter 13 inteiros e 7 centésimos. Ó, o exemplo que a gente viu anterior. Por que 7 centésimos, professor? Se esse 7 tivesse aqui, eu teria 7 décimos. Como o zero vem na frente e o número inteiro diferente de zero vem após, eu preciso respeitar essa ordem, eu preciso respeitar isso. Logo, ele passa a ser 13 inteiros e 7 centésimos. A mesma coisa que você ir nas lojas americanas e comprar uma certa quantidade de produtos e dá R$13,07. Ó, centavos. Beleza? Centavos. É o submúltiplo do real. Depois do inteiro, depois do real, número inteiro, vem os centavos. É isso? Tem os centésimos, os centavos e depois os milésimos, que não acontece, que não aparece. A gente não tem a milésima parte de um centavo, de centavos. E tem. Como? Vou explicar. Vamos lá. Próxima alternativa, próxima situação. 0, que é a parte inteira, vírgula, 15. Se a gente for representar isso aqui, seria 15 centavos. 15 centavos é igual a 1 décimo mais 5 centésimos. Ou seja, 10 centavos mais 5 centavos. 15 centavos. Centésimos. Duas casas à direita da vírgula. 100. 2 zeros. Beleza? Aqui, ó. Milésimo. É aqui que a gente vai chegar. Milésimo. Beleza? Aqui a gente tem 0 inteiro, 0 décimo, 0 centésimo e 1 milésimo. Lembra que eu falei aqui, ó, sobre essa situação? Quando eu tenho um 0 depois da vírgula e tenho um número inteiro diferente de 0 depois, eu tenho que respeitar essa ordem, eu tenho que respeitar isso aqui. Isso aqui passa a ser centésimo, da mesma forma que aqui passa a ser milésimo, porque eu tenho um número inteiro, tá? O número 1, diferente de 0. Logo após 2 unidades depois da vírgula. Ou seja, depois da vírgula eu tenho um 0, depois eu tenho outro 0 e depois eu tenho um número inteiro.
Eu preciso representar, eu preciso respeitar isso aqui dessa forma, tá? Então isso aqui vai ser milesimal. Da mesma forma que a gente cresce para a direita, 10, 100, 1000, a gente também cresce para a esquerda, décimo, centésimo e milésimo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso, porque eu creio que eu deixei isso bem mastigadinho. Tá? Vamos ver um exemplo para ver se a gente consegue colocar isso em prática e responder a outra atividade, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. A professora escreveu na lousa, ou seja, no quadro branco, no quadro a giz, na lousa, o número 12,07 e pediu para um aluno ler. A resposta do aluno estava correta. Marque um X na resposta correta que o aluno deu. 12 inteiros e 7 décimos. Bom, a gente sabe que 12 inteiros é aquele número que vem antes da vírgula. Então eu vou colocar aqui, ó, 12 inteiros, vírgula, 7 décimos. Bom, se é 7 décimos, se é décimo, só tem um zero. Então só tem um algarismo depois da vírgula. Logo, eu vou ter 12,7. Como eu falei lá em cima, depois desse algarismo aqui, o zero é desprezível. Então eu posso representar ele. Tanto faz colocar como não colocar. Esse valor é o mesmo? Não. Então essa alternativa aqui está descartada. Beleza? 12 inteiros e 7. Ou seja, é como se ele dissesse o seguinte: 12 inteiros e o número 7 separados. 12 inteiros e 7. Não faz sentido, né? Próxima alternativa: 12 inteiros e 7 centésimos. Ou seja, eu vou ter um número 12 separado por uma vírgula e 7 centésimos. Se é centésimos, tem dois zeros. Centésimo, 100. 100 tem dois zeros. Logo, eu vou ter duas casas decimais representadas à direita. Ou seja, se é 7 centésimos, eu vou ter 0,7. Opa, bateu certinho com o que o aluno escreveu. Logo, a alternativa é essa aqui. Tá? Professor, eu preciso ver a próxima questão? Não é necessário. Mas por questão de estudo, vamos dar uma olhadinha nela. Tá? Se eu tenho 12 décimos e 7 milésimos, isso aqui vai estar representado dessa forma aqui. Ó. 12 décimos. Perdão, gente. Deixa eu fazer e botar para cá. Ó, 12 décimos. 12 décimos significa o quê? Ó, décimo. 12 décimos. Ele não tá, veja que coisa curiosa. Ele não tá mais dizendo que o número é inteiro. Então eu não vou colocar 12, 12, não. É 12 décimos. Então 12 décimos equivale a isso aqui, ó. Ó, 5,1. Não é décimo? Quantos zeros tem o 10? Não é um só? Então, ó, vou colocar um algarismo só depois da vírgula. Se é 12 décimos, então é 0,12. Beleza? E 7 milésimos. E quanto é milésima? Como é que eu represento a questão milesimal? Ó, 10, 100, 1000. Então eu vou ter 0,007. Beleza, gente? Certinho? Ótimo. Escreva como se lê os números abaixo. Bom, veja que o exemplo tá gritando aqui, ó. Cadê? Ó. Opa, aqui, ó.
13 inteiros e 7 centésimos. 7 centésimos. Eu preciso colocar o inteiro? Não. Basta botar 0,07, 0,07, ou seja, 7 centésimos apenas. Observa esse aqui, ó. É bem parecido com esse. Apenas, a gente vai colocar 1 inteiro e quantos algarismos eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2 algarismos aqui, então significa que eu tenho 15 centésimos. E 15 centésimos. Beleza? Esse último aqui eu não preciso nem perder muito tempo, porque eu tenho exemplos anteriores aqui. Então, ó, 0,001, 0,001, milésimo. 1